Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos dar continuidade ao estudo dos Lusíadas, neste caso as reflexões do poeta, e vamos passar ao canto nono. Ora, neste momento da obra estamos já na Ilha dos Amores, portanto já os navegadores portugueses, a Armada, Vasco da Gama, atingiram o seu objetivo, chegar à Índia, e neste momento iniciaram o regresso a Portugal. É então que Vênus, para recompensar os portugueses por terem atingido o seu objetivo e terem ultrapassado todos os obstáculos no seu caminho, lhes decide dar um prémio, que será então a Ilha dos Amores. Ora, é neste momento que os navegadores, depois de atingirem a Ilha dos Amores, se encontram com as ninfas e com Tétis. E após o casamento entre os marinheiros e as ninfas, Tétis decide explicar a Vasco da Gama o significado alegórico da Ilha dos Amores. Ora, é neste momento da obra que Camões para outra vez para refletir e para refletir de novo sobre a imortalidade e a necessidade de quem quer atingir a fama e a glória de ter cuidado com a ambição e com a tirania. Exorta também os portugueses à ação de modo a seguirem os seus conselhos, ou seja, abandonarem a ociosidade, a tirania, a cobiça e lutarem pela justiça, pela pátria e pelo seu rei. Ora, esta ínsula divina é uma ilha paradisíaca. É uma recompensa que Vênus vai preparar com a ajuda das ninfas e do seu filho Cupido, de modo a premiar os portugueses pelas dificuldades e pelos perigos que passaram nesta sua empresa épica. Há nesta ilha toda uma caracterização paradisíaca, quer seja pela utilização da adjetivação de conotação positiva e também referências à flora, à fauna, às fontes de água pura e cristalina e símbolo de fertilidade e de abundância, mas também através dos dados sensoriais de que vamos ser constantemente lembrados à medida que vamos lendo este episódio. Sensações visuais, auditivas, táteis, olfativas e gustativas. Ora, esta ilha é povoada por divindades que vão fingir que se assustam com a chegada dos marinheiros portugueses para, então, começarem com eles um jogo de sedução. E é por isso que não é de estranhar que a linguagem utilizada vai ter muitas conotações sensuais e eróticas. Obviamente que a nível do significado alegórico desta ilha, ela não existe. Esta ilha é apenas um símbolo, é o símbolo da recompensa que qualquer pessoa pode alcançar se para isso não desistir dos seus objetivos e se sacrificar para atingir a imortalidade. E é por isso que o poeta se vai dirigir a todos aqueles que pretendem ser famosos, aconselhando-os de novo e mais uma vez sobre qual o caminho que devem seguir. Obviamente que também é aos seus contemporâneos que Camões se vai dirigir, pois é a eles que ele vai lembrar para despertarem da ociosidade e passarem à ação. Ora, esta reflexão inicia-se então na estância 88 e vai até à estância 95. E eu vou passar a ler a estância 88. Assim, a formosa e a forte companhia o dia quase todos estão passando. Numa alma doce, incógnita alegria, os trabalhos tão longos compensando. Porque dos feitos grandes, da ousadia forte e famosa, o mundo está guardando o prémio lá no fim, bem merecido, com fama grande e nome alto e subido. Ora, o que esta estância nos diz, e neste caso Camões, é que no final dos trabalhos, no final dos sacrifícios, no final do sofrimento, vai então aparecer a recompensa. E é por isso que a realização de feitos grandiosos dá também uma recompensa equivalente. E neste caso o alcançar da fama e da glória, como podemos verificar então nos últimos versos desta estância. E na estância 89 ele vai continuar então com esta ideia da mitificação do herói e vou passar a ler a estância. Que as ninfas do oceano tão formosas, Tétis e a ilha angélica pintada, outra coisa não é que as deleitosas honras que a vida fazem sublimada. Aquelas proeminências gloriosas, os triunfos, a fronte coroada de palma e louro, a glória e maravilha, estes são os deleites desta ilha. Portanto, esta ilha é as recompensas que todos aqueles que querem ser heróis vão receber no final da sua caminhada. As honras,
os deleites, a fronte coroada de palma e louro. Não esquecer que antigamente, e quando estamos a pensar, por exemplo, nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, os atletas que ganhavam, que ficavam em primeiro lugar, normalmente o que recebiam era uma coroa de louro. Portanto, a coroa de louro era o símbolo do herói, era o símbolo do vencedor, aquilo que torna alguém único, singular e excepcional. E as estâncias 90 e 91 mais vão reforçar isto, voltando a chamar a atenção para a excepcionalidade das pessoas que conseguem atingir esta recompensa, mas que têm que trabalhar para ela, têm que se esforçar, têm que se sacrificar, porque no final também vão ter a devida recompensa e o devido prémio. E eu vou ler as duas estâncias seguidas. Que as imortalidades que fingia a antiguidade que os ilustres ama, lá no estelante Olimpo, a quem subia sobre as asas ínclitas da fama, por obras valorosas que fazia, pelo trabalho imenso que se chama caminho da virtude alto e fragoso, mas no fim doce, alegre e deleitoso, não eram senão prémios que reparte por feitos imortais e soberanos o mundo com os varões, que esforço e arte divinos os fizeram sendo humanos, que Júpiter, Mercúrio, Febo e Marte, Ineias e Quirino e os dois tebanos, Ceres, Palas e Juno com Diana, todos foram de fraca carne humana. Camões reforça aqui a ideia de que qualquer divindade que chegou ao Olimpo, todas aquelas figuras mitológicas que nós conhecemos, inicialmente começaram todos por ser seres humanos, pessoas normais, mas que depois atingiram a imortalidade através de feitos, de grandes obras valorosas que os elevaram então a deuses. E é por isso que na estância 91 Camões faz aqui a enumeração de vários deuses do panteão romano, como por exemplo Júpiter, Mercúrio, Apolo, Marte, Enéas, o herói épico da Eneida, Quirino, ou seja, Rómulo, o fundador de Roma, os dois tebanos, Hércules e Baco, que nasceram ambos em Tebas, Ceres, Palas ou Minerva, Palas Atena em grego, Minerva em romano, e também Diana. Todos estes deuses começaram por ser seres como todos os outros, mas depois, através dos seus feitos, atingiram a imortalidade e atingiram este nível divino. Ora, as estâncias que seguem estas, a estância 92, a estância 93, vão então voltar a mostrar qual é o caminho que as pessoas podem seguir para atingir então a imortalidade. Portanto, mais uma vez, a receita para a fama, para a glória e para quem quer ser imortal e quem quer ficar imortalizado na história. E vou passar então a ler a estância 92. Mas a fama, trombeta de obras tais, lhe deu no mundo nomes tão estranhos de deuses, semideuses imortais, indistes, heróicos e de magnos. Por isso, ó vós que as famas estimais, se quiserdes no mundo ser tamanhos, despertais já do sono, do ócio ignavo que o ânimo de livre faz escravo. É então aqui que Camões mostra que para atingir este papel de Deus, portanto este nível de Deus, semideus, indiste, é necessário despertar do ócio. É necessário passar à ação. É necessário trabalho, é necessário ação, é necessário esforço, é necessário não cair na preguiça. E Camões diz isto tudo dirigindo-se, através de uma apóstrofe, diretamente a todos aqueles que procuram ser heróis, que procuram ser famosos. E continua a reforçar essa ideia precisamente na estância 93 que vem a seguir, e vou passar a ler a estância. E ponde na cobiça um freio duro, e na ambição também, que indignamente tomais 1000 vezes, e no torpe e escuro vício da tirania infame e urgente. Porque essas honras vãs, esse ouro puro, verdadeiro valor não dão à gente. Melhor é merecê-los sem os ter, que possuí-los sem os merecer. E volta então a reforçar que para atingir a fama e a glória é necessário abandonar a cobiça, a tirania e a ambição. E conclui os 2 últimos versos desta estância com esta máxima que penso que acaba por resumir tudo aquilo que ele já tinha dito para trás e reforçar ainda mais esta ideia de que
Só aqueles que têm verdadeiramente valor é que devem atingir a imortalidade e ser elogiados por todos. Melhor é merecê-los sem os ter do que tê-los sem os merecer. Esta é uma crítica muito forte a todos aqueles seus contemporâneos que, segundo ele, segundo a sua própria opinião, não valiam aquilo que ele valia, não tinham as suas capacidades, mas acabavam por ter as recompensas que não mereciam. Portanto, acabavam por ter aquilo que supostamente ele é que devia ter, mas não tinha, apesar de as merecer. Ele está aqui a chamar um bocadinho a atenção para a injustiça que ele próprio sentia, ou seja, a ingratidão por parte dos seus contemporâneos. As instâncias 94 e 95 vão mostrar mais uma vez qual a sua ideia de herói. O que é que para ele é ou deve ser um herói, ou aquele que merece ser herói. E vou passar então a ler a instância 94. Ou dai na paz as leis iguais, constantes, que aos grandes não deem o dos pequenos. Ou vos vesti nas armas rutilantes contra a lei dos inimigos sarracenos. Fareis os reinos grandes e possantes, e todos tereis mais, e nenhum menos. Possuireis riquezas merecidas com as honras que ilustram tanto as vidas. Portanto, ele aqui está a dizer que deve haver justiça no mundo, deve haver justiça social, porque a justiça e a honra existem numa sociedade onde há igualdade social. Esta acaba por ser uma veia judicativa de Camões de defesa das questões sociais, particularmente no verso que diz que aos grandes não deem o dos pequenos. E conclui esta ideia na instância 95, que vou passar a ler. E fareis claro o rei que tanto amais, agora com os conselhos bem cuidados, agora com as espadas, que imortais vos farão, como os vossos já passados. Impossibilidades não façais, que quem quis, sempre pôde. Enumerados sereis entre os heróis esclarecidos e nesta ilha de Vênus recebidos. Com a anáfora agora vai realçar aquilo que deve ser feito de forma honesta e assim quando as ações são corretas é possível atingir a fama, a glória, a imortalidade e a ilha dos amores. Sendo assim, e em síntese, o que esta reflexão do poeta pretende é voltar a esclarecer qual o verdadeiro caminho para atingir a fama e a glória, levar os contemporâneos de Camões a deixarem de cair na preguiça, na ociosidade e abandonarem a tirania e a ambição, fomentar a aplicação de leis igualitárias e justas e relembrar sempre a luta contra o infiel, ou seja, contra os mouros. E é por isso que no final deste canto temos então o perfil do herói, segundo Camões. E quem são estes heróis? Obviamente os que fizerem obras valorosas e seguirem pelo caminho da virtude. Não vai ser um caminho fácil, mas no final também vão ter as recompensas adequadas, o que quer dizer que no final vão encontrar esta ilha deleitosa, suave e agradável. Vão também ser aqueles que realizarão feitos grandiosos e que lhes vão dar então a passagem à ilha, ou seja, à imortalidade. Os que não forem ociosos, obviamente, e os que não forem ambiciosos ou tiranos, os que forem justos, os que não explorarem os pequenos e que lutarem pela fé de Cristo, os que derem bons conselhos ao rei, que forem leais, que lutarem pela pátria, mesmo até poderem perder a sua vida, mas também que não deem um passo maior do que a própria perna e souberem os seus próprios limites. Terminamos então aqui o estudo da reflexão do canto nono e numa próxima aula passaremos à reflexão que se encontra no último canto dos Lusíadas, ou seja, o canto 10º. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português.